Que nota o senhor dá para a gestão do presidente Lula, os 8 anos dele? Os primeiros? 0 a 10. Primeiro mandato? Olha, quem viveu aquela época intestinamente, né? Ele teve um grande desafio. Ele assumiu na contramão da história. Ninguém esperava que um metalúrgico se tornasse presidente do país, né? E ele, tendo feito a Universidade da Vida, né? Ele aprendeu muito. Ele é um cara muito perspicaz. Eu não vou dar o 10 porque faltou o título acadêmico para ele, né? Como, por exemplo, eu daria um 10 ao Fernando Henrique Cardoso, que antecedeu ele, né? O Lula seria um 9. Seria um 9. 9 está bem dado. Presidente Dilma? Eu prefiro não dar nota. Não dá nota. É desqualificado. Tá. Michel Temer? Michel é uma pessoa bem intencionada, um cara culto, mas teve uma turbulência política. Eu acho que todo mundo que chega no poder de uma forma transversa, que não pelo voto direto, já entra arrasado. Já entra arrebentado. Eu acho que o grande problema dele foi esse. E aí ele sabe, que foi o mesmo problema, para você entender o que eu estou falando, foi o mesmo problema de quem? José Sarney. Não foi eleito, né? Não tem Aí legitimidade. Não tem legitimidade. Quem sabe um pouco também que foi o Túlio em 2008. Sim. Quem sabe? Sim, exatamente a mesma coisa. Por exemplo, se quando o Antônio teve o problema de saúde, se eu tivesse não renunciado na véspera e tivesse... Seria legítimo. Porque... Não, mas eu também ia enfrentar o mesmo problema. O povo... Olha... O povo vai ficar comparando, né? Se fosse outro... E não é isso. Existe uma palavrinha mágica. Pacheco não tem voto. Puta, eu não aguentava ouvir isso da minha vida. Eu precisava provar que eu tinha voto. Eu tinha que ganhar uma eleição. Então, eu ganhava uma eleição. É diferente. É diferente. Eu ganhei com o Antônio. Eu não era eu. Então, pro O Fernando poder Henrique... vem do povo, né? E é através do voto. Pro claro. Fernando Henrique, o senhor deu 10. Pro Lula, 9. E pro Temer seria o quê? Um 5? Não, eu até dou um pouquinho mais. Eu acho que ele tem um 7 nessa 7. história. Bolsonaro? Vixe Maria. 4 eu acho que está de bom tamanho. Então, o Bolsonaro foi reprovado. Essa aqui eu quero Passou, ouvir. não teve médico. Essa aqui eu quero ouvir do senhor. Porque é interessante perguntar isso, que o senhor que é um homem muito inteligente. Imagine. 0 a 10, Sérgio Moro. Esse aí é um 0. 0? 0 oportunista. Fabricou a entrada dele na política. É 0. 0. Não tem crédito nenhum. É diferente. Olha, você vai entender isso, sabe que jeito? O Pedro Henrique foi presidente do Yacht Club, presidente do Humaitá, foi presidente do Lions Club, foi secretário-geral da União da loja maçônica 6 de outubro. O Pedro Henrique foi do Sindicato Rural de Caça. O Pedro Henrique foi do CDL. Eu fiz por merecimento. Eu fui construindo coisas boas ao longo de todo um processo. Qualquer campanha que tinha aqui, que era cantava bingo, eu adorava fazer aquilo. Era meu prazer aquilo lá. Eu fazia aquilo de graça para a igreja, para quem fosse. Vamos fazer um bingo, vamos embora. Eu adorava aquilo, eu me divertia com tudo aquilo, ainda brincava com as pessoas. E ainda tinha a oportunidade de mostrar um vozeirão, né? Entendeu? Então é diferente. Agora, o cara que sentencia a desgraça alheia para autopromoção, esse é um canalha da pior espécie. Não tenho consideração nenhuma. Eu acho que um 0 é caro para ele. Certo. Pro governo Blairo Maggi? 10, por favor. Pro governador Silval? Governo Silval? O Silval teve muita coisa boa, mas eu acho que ele foi permissivo demais, ele se prostituiu. Então, eu até acho que o que ele fez, por exemplo, a estruturação que ele fez em Cuiabá por causa da Copa do Mundo, ele se oportunizou, ele foi muito competente. Então, as pessoas às vezes não querem entender isso, porque ele se perdeu em alguns descaminhos da corrupção e se permitiu uma série de coisas, tanto ele como familiarmente é isso. Mas eu acho que ele fez um governo razoável. Pesando medindo 7? Um 7 para 8 eu acho que ele merece. Pedro Táxi?
Ah, não, isso é baixo, a nota dele é muito baixa. Quanto? Intelectual não poderia nunca. Sim, verdade. Não, isso é um cara que é letrado, bicho. Fazer grampo. Tem que. Porra! Grampolândia, Mato Grossense, Pantaneira. Não, para, isso aí. Seria o 3? Eu acho que é o tamanho daí para baixo. Mauro Mendes, Esse é 10, campeão. 10. Sabe administrar. Dante, 10, com 10. louvor. Dr. Antônio Fontes, 10, com louvor. Aloysio de Barros, 10. Túlio Fontes. O Túlio, eu acho que ele tem um problema pessoal só de âmago, né? Ele muito vaidoso, mas fora isso é um menino bem intencionado e eu vou dar um 8 para ele. 8. 8. Ricardo Henry, O Ricardo, com as condições dele, ele também vai ficar com 8. 8. Dr. Leonardo, deputado. É ex-deputado. difícil. Esse está no time do táxi, está no time da turma de baixo. Tem aqui um Reprovado. 3. Reprovado. Não, eu acho que pode até dar um 4 para ele aí. Francis, O Francis tem um 8 também. 8. Só falta para ele um pouquinho mais de habilidade política, né? Eliene? Ele é ruim. Eliene também é uns 8. 8. Ciro Gomes, Não posso dar nota para ele porque eu não tenho como avaliar. Eu acho que ele é um cara que tem um discurso forte, vibrante, mas eu não tenho uma avaliação administrativa dele. Eu não tenho parâmetros para julgar isso. Ministro Fávaro, O Fávaro, eu vou dar um 7 para ele, vai. certo. Senador Wellington, O Hélito Fagundes, campeão. 8, 9. 9. No papel que ele cumpre é 8, 9. Se fosse para o senhor escolher alguém para ser presidente do Brasil, o senhor votaria no segundo turno, se o senhor quiser responder, Bolsonaro ou Moro? Não vou votar. Não votaria? Não vou gastar minha gasolina. Dilma ou Bolsonaro? Dilma. Aquilo que o senhor falou. Não, Não votaria em nenhum? também não votaria. Em nenhum dos dois? Não, eu não vou contribuir mais para a desgraça do país. Quem seria melhor prefeito de Cáceres? De novo, Francis ou Dr. Leonardo? Se eu tiver que escolher somente essas duas opções, o Francis. O Francis. Entre Francis e Eliane? Eu voto na Eliane. Eliane. Entre Eliane e Leonardo? Eliane. Eliane. Entre Pedro Henry e Eliane? Não vai ter Não essa vai hipótese. ter. Entendi. Eu acho que era isso. Quer fazer alguma coisa para finalizar? Entre Dr. Vicente, que é um nome novo que está surgindo aí nos bastidores, pode vir possivelmente candidato a prefeito, Eliane ou Francis, qual dos três? Não conheço, não posso julgar. Quem conheço. é Vicente? Dr. Vicente filho do Palmiro. Vicentão. Não, é só recém. Lógico que eu conheço. Pelo amor de Deus, o pai dele é muito meu amigo e tal. Mas eu acho... Aliás, eu já conversei com ele sobre isso. Eu estou mais adiante do que vocês estão pensando. Ele foi me procurar, foi me pedir alguns conselhos e tal. Eu falei para ele assim, meu filho, você tem uma profissão brilhante, linda, maravilhosa. Não estrague ela. Você é um excelente ortopedista. Continue na sua carreira. Essa é a minha opinião. Não sei se eu respondi a pergunta que você me fez. Deputado, Pedro, desculpa falar deputado de novo. O senhor escolheria entre Dilma e Temer? Temer. Temer. Certo. Dilma nunca mais. Dilma nunca mais? Dilma nunca mais. Bolsonaro nunca mais. Moro nunca Eu mais. vou fazer uma pergunta para o senhor que eu fiz para o prefeito Francis, que eu acho importante falar, todo democrata falar, toda pessoa falar. 8 de janeiro desse ano, movimentos extremistas quebraram a Praça dos Três Poderes. Tem pessoas que falam que foram infiltrados da esquerda. Aquele dia foi uma tentativa de golpe de Estado? Tentaram Lógico. suprimir a democracia? Lógico. Tem dúvida do quê? Qual é a dúvida? Eu só não estou entendendo qual é a dúvida. Muita gente fala que tem gente filtrada, aí não sou eu que estou falando, mas tem gente que Mas fala. qual é o discurso que você faz da defesa? Ah, é política. Isso é política. Isso é política. Então vamos continuar falando eternamente isso. Você quer mais do que a delação do Mauro Cid? Assumindo tudo? Na Réveillon desse ano, o presidente Bolsonaro viajou para os Estados Unidos. Não passou a faixa para o presidente Lula, quebrando uma tradição da democracia. O que o senhor achou disso? Ele nunca teve magnitude para ocupar o cargo. Ele não é um estadista. Ele é um oportunista. E para gente desse tipo, não podia nunca ter chegado. E eu digo aqui, para finalizar,